É muito comum no movimento espírita. A gente começa uma discussão e quando vê a pessoa, ela está falando de outra coisa. Mas não era aquilo que a gente estava falando no início. Então, essa preocupação de Kardec de ser mais exato e diminuir a confusão. E aí ele propõe para os espíritos chamar o espírito de matéria inteligente e chamar a matéria de matéria inerte. Por que ele propõe isso? A própria pergunta diz: pois que o espírito é em si alguma coisa. Lembra que ele mostrou que para o espiritismo o espírito ele é alguma coisa. Ou seja, ele tem existência própria no espaço. Ele não é um ser abstrato. O espírito ele tem uma existência. Ele é alguma coisa. Ele é um elemento que existe não só na imaginação, não só na teoria, não é uma abstração. Ele existe realmente como um ser, como um elemento, né? Mas ele não é matéria, os espíritos vão dizer. Então é muito complicado, porque lembra que a gente discutiu isso. Ele é alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não posso chamar ele de nada que se compare com a matéria que a gente conhece, porque ele é diferente de tudo. Mas ele é alguma coisa. Então Kardec ele tenta propor o seguinte para os espíritos. Bom, então quem sabe a gente faz o seguinte: a gente chama os dois de matéria, no sentido de que os dois são alguma coisa, mas para diferenciar, um eu chamo de matéria inteligente e outro de matéria inerte. Olha, uma proposta inteligente. Porque eu chamo de matéria para dizer que é alguma coisa, então não é um ser abstrato. E ao mesmo tempo eu coloco um adjetivo para mostrar a diferença dos dois. Um é inerte e outro é inteligente. Um é a causa da inteligência, o princípio inteligente, e outra é um princípio que não contém inteligência. É uma proposta boa de chamar. Aí vamos ver o que os espíritos acham dessa proposta de Kardec, né? Aí eles dizem: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, nota, tem muito elemento aí nessa resposta, eu quero pegar o iniciozinho dela, daí eu já passo para o Laura e para as pessoas que quiserem comentar. Primeiro, os espíritos colocam uma coisa muito interessante. A questão das palavras, esse trabalho de transformar o que eles estão dizendo em palavras, é papel dos homens. Isso é muito importante. Isso aqui está perfeitamente ligado ao capítulo 1 da Gênese, o caráter da revelação espírita, em que Kardec vai mostrar que o espiritismo tem duplo caráter. Duplo caráter. Caráter divino e o caráter científico. O que é o caráter divino? É a iniciativa dos espíritos em trazer as informações. São os espíritos que provocam as manifestações que se revelam e que falam sobre eles e seu mundo e a interação conosco. Mas tem a parte da revelação científica que Kardec vai dizer é trabalho dos homens. É os homens que têm que pegar essa parte da revelação que vem deles e transformar isso numa linguagem que seja compreendida, que seja lógica, que seja coerente, que seja científica. É o trabalho dos homens. E nesse caso, quem foi o homem responsável por fazer toda a parte escrita do Espiritismo? Allan Kardec. Por isso que, inclusive, as obras levam o nome dele, e por isso que ele tinha toda a liberdade de editar, criar os termos, criar os textos. Os espíritos traziam os princípios e ele transformava isso
em palavras, em teoria, em escritos. Ele formulou a linguagem. Porque isso é trabalho, por isso ele diz, compete a vós formular a vossa linguagem. Porque os espíritos não têm língua, palavras, eles têm pensamentos. Então, cabia a Kardec organizar isso em termos, em palavras, em tornar tudo entendido. Isso é um papel nosso na revelação espírita. É um trabalho nosso que os espíritos não vão trazer pronto. Então, por isso que não existe essa coisa que a gente criou no movimento espírita de que a, a evolução do espiritismo são os espíritos que trazem as informações e a gente aceita. Como se fosse um papel passivo, né? Os espíritos trazem, a gente recebe e publica. Como as pessoas falam de Kardec, né? O codificador. As pessoas insistem na ideia do codificador. Kardec recebeu e publicou. Ele só organizou. É muito mais complexo do que isso, porque ele teve que formular toda a linguagem, ele teve que transformar em textos, em palavras e termos e organizar os textos dos espíritos e transformar e deixar isso para nós de uma forma que a gente entendesse nas suas 23 ondas. Não é simplesmente eu receber e publicar, como as pessoas acham que foi depois, né? Ah, o André Luiz veio, ditou para o Chico, a FEB publicou, tá feita a evolução do espiritismo. Não é assim. Eles dão as informações e a gente tem que aplicar os métodos, a gente tem que formular a linguagem, a gente tem que separar. Não, é muito mais complexo do que isso. Por isso que Kardec não foi um simples codificador, um simples secretário. Ele fez. E tem uma coisa, só para concluir essa minha primeira fala, Laura. Essa parte que competia a Kardec é a mais difícil. Por isso é a mais meritória, por isso que ele é o maior espírito encarnado, só tendo acima dele o Cristo, nessa família toda de espíritos. Porque a parte mais difícil ficou para Kardec. É por isso que eu não posso. O que o movimento espírita faz? Ele inverte. Ele diminui a importância de Kardec e diz assim: eu acho tão interessante quando as pessoas dizem, ai, a doutrina é dos espíritos. Kardec foi o codificador. A parte mais difícil do espiritismo foi Kardec quem fez. Vou repetir, a parte mais difícil, por isso que ele tem um mérito maior. E por isso que tinha que ser o espírito mais evoluído do Cristo, o apóstolo mais evoluído do Cristo, tinha que ser o responsável na Terra por organizar, por escrever o espiritismo. Porque é a parte mais difícil. Porque os espíritos estavam no mundo espiritual. Eles só davam a comunicação. Agora, a parte de transformar isso, saber corrigir os problemas que tinham do médium, como filtro, saber transformar isso numa linguagem didática, clara, numa teoria completa, isso aí foi um trabalhão da vida dele, que ele levou 15, 12 anos para fazer. Então, em vez da gente diminuir, a gente tem que aumentar o mérito de Kardec, porque ele fez o mais difícil. O mais difícil. É como se eu dissesse assim, é como se eu falasse de Jesus e dissesse assim, Jesus, ele representa Deus, o mérito, o que a gente tem que ressaltar é Deus. Jesus é só um meio, alguém que falou em Deus. É como se a gente fizesse a mesma coisa. Jesus diminuísse a importância de Jesus para exaltar a importância de Deus, né? Mas veja, seria uma loucura. É a mesma coisa que a gente faz com o Espiritismo. A gente exalta o Espiritismo, os Espíritos e o Cristo e coloca Kardec como um secretário codificador. Mas ele fez a parte mais difícil. A parte mais difícil foi ele que fez. Então, a gente tem que corrigir esses pontos que o movimento espírita acha que não, que Kardec simplesmente ele tinha um médium, o médium ditava um texto, Kardec pegava, ia lá, organizava e publicava, não. Ele teve que fazer toda uma linguagem. E uma das maiores provas da grandeza dele é que depois dele ninguém conseguiu fazer com a qualidade que ele tinha, né? Eu quero que me apontem uma pessoa que depois de Kardec tenha feito
um trabalho com a qualidade que ele fez, sendo que